Deco apareceu pela primeira vez em uma one-shot chamada My Hero, que foi lançada 6 anos antes de Boku no Hero, em 2008. Número 2. Nas ideias iniciais de Boku no Hero, o Midoriya era conhecido como Mikumo Akatani. Sua aparência física era um pouco diferente do que a gente vê hoje em dia no Deco. O cabelo dele era um pouco maior e cobria um pouco do seu rosto, bem no estilo emo. Ele tinha uma expressão bem mais indiferente e parecia ser alguém mais frio. Já a sua versão de herói era bem mais puxado para um lado de terror do que para um lado de herói. Em vez de verde, o seu traje seria laranja, sem contar que ele seria mais o tipo de herói que usaria dispositivos em lutas e contaria bastante com a sorte. E não teria nenhum tipo de individualidade. Número 3. Não foi só o Midoriya que mudou dos primeiros esboços não. O Bakugo também mudou bastante. Não na questão física, e sim na parte de personalidade. O Bakugo iria ser um personagem muito gentil, mas te falava sem pensar algumas coisas e por causa disso acabava insultando as pessoas sem querer. Mas o autor achou que essa primeira ideia do Bakugo estava muito sem graça e fez o Bakugo ser esse personagem bem raivoso e bem explosivo que ele é, que sai insultando as pessoas como um jeito de demonstrar a sua superioridade. E aí, tudo de boas? Meu nome é Júlia e hoje eu vou estar mostrando os 60 segredos mais interessantes de Boku no Hero. E detalhes que talvez você não tenha percebido. Alguns levemente polêmicos e outros que vão te surpreender bastante de um jeito inacreditável. Principalmente os 3 últimos. Eu já vou estar aqui pedindo seu like e a sua inscrição porque isso vai ajudar muito no canal. Número 4. O primeiro personagem a ser criado em Boku no Hero não foi o Midoriya, e sim a Jiro, por incrível que pareça. O autor contou que teve a ideia da personagem da Jiro quando ele estava voltando do trabalho com seus fones de ouvido. O autor pensou que ela poderia usar esses fones para escutar qualquer coisa ou então usar eles como chicotes. Ele achou que isso seria algo bem interessante. Número 5. O traje alfa de super-herói do Midoriya custou 40.380 ienes e colocando para reais ficaria R$ 1.586,09. Número 6. Segundo o autor, a one-shot My Hero não era adequada para aparecer em uma revista shonen. Isso porque o personagem principal era um adulto em vez de um estudante igual o Midoriya é em Boku no Hero. Número 7. A inspiração para o nome Deco veio de um poema chamado, abre aspas, não seja derrotado pela chuva, fecha aspas. Número 8. A mãe do Midoriya é bem carinhosa com ele por conta do seu pai nunca estar por perto. E sim, por incrível que pareça, o Midoriya tem um pai, mas o pai dele tá sempre viajando muito e o autor disse que quer que o pai do Deco apareça mais tarde na história. Número 9. O nome de herói do Bakugo era para ser Ground Zero, que em tradução literal seria algo tipo Marco Zero, mas acabou ficando Deus da grande explosão assassina, Dynamite. Número 10. Depois do traje alfa do Deco ser destruído pelo Bakugo, o Deco conseguiu uma empresa de apoio ao herói, para que adaptasse o seu traje a partir dali, mas sem perder a essência e a estética original dele. Mas a roupa ficou um pouco mais escura e com enchimentos nas pernas, e também trocaram o respirador original para um de metal e mais resistente. Mais mudanças são feitas quando o Deco atualiza o seu traje pro traje gama. E a maioria é para conseguir dar mais apoio para o seu estilo de luta com chutes. Eles adicionaram também braçadeiras para absorver os danos quando ele usasse os seus braços, além de também terem adicionado solas de ferro nos sapatos do Deco. E antes de falar do segredo número 11, aprenda o jeito certo de desenhar os animes que você quiser usando técnicas comprovadas para tirar qualquer personagem da sua cabeça e desenhar no papel. Link do vídeo na descrição. Segredo número 11. O Tenya Ida teve 2 primeiros esboços do seu personagem. O primeiro era um cara que parecia ser bem mais velho e bem relaxado também, não parecendo em nada com o Ida que a gente conhece hoje em dia. E o segundo parece bem mais como ele é atualmente, apesar de não ser tão forte e tão alto quanto o Ida. Número 12. O Endeavor quase foi um professor da UA, mas o autor achou que isso deixaria o time de heróis muito poderoso. E para deixar a balança da justiça equilibrada, ele decidiu não colocar o Endeavor como um professor. Número 13. A Tsuyu era para ser um garoto, em vez de uma garota quando eles estavam nos primeiros estágios de Boku no Hero. Porém, a classe 1A tinha poucas garotas e por causa disso, eles fizeram essa troca com a Tsuyu. Número 14. As salas de aulas da UA deveriam ter apenas 18 alunos, mas a classe 1A tem 20 alunos. Isso aconteceu porque o Shoto Todoroki e a Momo Yaoyorozu foram matriculados por recomendação e acabaram não contando com eles. Número 15. Por falar na Yaoyorozu, quando a individualidade dela de criação foi originalmente explicada no mangá,
o autor disse que ela poderia criar qualquer coisa a não ser coisas orgânicas. Mas o que ele realmente quis dizer é que ela não poderia criar seres vivos. Porque se ela não conseguisse criar coisas orgânicas, ela não conseguiria ter feito folhas isolantes ou roupas. E o autor corrigiu esse erro em um volume de mangá lançado depois. Número 16. Tenya Ida foi um dos últimos personagens a serem criados em Boku no Hero. Número 17. O Endeavor é o pai do Shoto Todoroki. Porém, tem algo muito bizarro que tornaria impossível eles serem pai e filho na vida real. O tipo sanguíneo do Endeavor é AB e o do Todoroki é tipo O. Número 18. O passatempo preferido da Yaoyorozu é ler. Número 19. Nos primeiros rascunhos do All Might, ele seria bem mais velho e bem mais experiente. Mas o papel dele em Boku no Hero seria bem menor do que é. Ele seria apenas um herói veterano que encorajaria o Midoriya a virar um herói, mesmo sem o Midoriya ter uma individualidade. Número 20. Todo mundo já deve saber que os heróis de Boku no Hero foram muito inspirados nos heróis americanos, que a gente conhece muito bem, tipo da Marvel e da DC. Mas a maior inspiração foi do Homem-Aranha. Isso porque pro autor o Homem-Aranha é a primeira coisa que vem na sua mente quando ele pensa no que realmente significa ser um super-herói. E bom, o Homem-Aranha é meu personagem favorito tanto na HQ quanto no cinema, então tá de boas. Número 21. O anime errou a cicatriz do All Might. No anime, a cicatriz fica do lado esquerdo do estômago dele. Já no mangá, a cicatriz fica no lado esquerdo também, porém no peito. Um pequeno problema de logística ali, entendeu? Número 22. A Midnight, quem seria a professora da classe 1A, mas ela acabou sendo trocada pelo Aizawa. Isso porque o autor queria um professor bem mais rude com seus alunos. Ainda faltam alguns segredos muito interessantes, mas comenta aqui Midoriya Emo pra eu saber se você realmente chegou até aqui ou não, né? Número 23. O primeiro esboço do All Might não tinha agradado muito as pessoas. Elas achavam que ele parecia um velho muito cafona e que ninguém conseguiria idolatrar um herói como aquele. E por conta disso, o autor resolveu mudar o seu design pro que é hoje em dia. Número 24. Quem escolheu o nome de herói do Aizawa foi o Present Mic, quando eles eram adolescentes e ele pensou em Eraserhead. Número 25. Quando o All Might estava na sua forma verdadeira como Toshinori, o branco dos seus olhos ficam pretos. Isso porque, abre aspas, ele definhou nas sombras, mas as suas pupilas ainda continuavam a brilhar, com orgulho de ser o símbolo da paz. Fecha aspas. Porém, quando o All Might tá na sua forma de herói, os seus olhos ficam normais porque todo o seu corpo representa orgulho. Número 26. Como a Shonen Jump tem uma publicação semanal de mangá, quase sempre tem um capítulo novo de Boku no Hero toda semana. E quando se trata do processo criativo do autor, ele fica a maior parte do tempo trabalhando no storyboard, onde ele já comentou que às vezes acabava levando até 6 dias, e depois disso ele acaba ficando um dia inteiro pra fazer as artes finais. E cara, isso é muito absurdo, porque trabalhar com desenho não é algo tão fácil assim quanto a galera pensa. Ele realmente consegue fazer muito rápido, principalmente essa parte de finalizar a arte. Número 27. O Tomura Shigaraki era um pouco diferente do seu primeiro rascunho. Ele seria muito mais assustador. Ele não teria os seus olhos e nem a sua boca. Seriam apenas buracos vazios no seu rosto. Mas tirando essa parte, o design não era tão diferente do atual. Sem contar que o seu nome não seria Tomura Shigaraki, e sim Sazanka. Número 28. Uma das coisas favoritas e também mais difíceis que o autor de Boku no Hero gosta de fazer é dar nomes aos seus personagens. Principalmente porque os seus nomes geralmente carregam algum tipo de dica ou conexão com as suas individualidades. Número 29. O All Might foi o herói profissional mais popular entre os fãs de Boku no Hero, até que ele foi superado pelo Eraserhead. Número 30. As mãos que o Shigaraki usa em seu corpo são as mãos das primeiras pessoas que ele já matou. As mãos que ficavam no pescoço dele eram as mãos da sua mãe. As do seu braço eram a do avô dele, as dos cotovelos eram da avó dele, as dos pulsos eram da irmã e a do rosto era a mão do seu pai. Número 31. Como o Mineta conseguiu entrar pra UA? Essa é uma dúvida que todo mundo deve ter, até eu tinha. Depois do autor receber várias cartas perguntando exatamente isso, ele explicou que o exame de admissão da UA tinha como regra imobilizar os robôs e não destruí-los, o que fez com que a individualidade do Mineta fosse ótima pra esse rolê, já que ele conseguiu prender os robôs usando seu cabelo que gruda. Número 32.
As individualidades geralmente aparecem nas pessoas quando eles têm uns 4 anos de idade. Porém, algumas pessoas acabaram desenvolvendo as suas individualidades desde o nascimento, como o Present Mike, que nasceu e acabou danificando os tímpanos dos médicos e dos seus próprios pais quando ele chorava descontroladamente por causa da sua individualidade. Número 33. O Dab sempre ataca usando a sua mão esquerda. Número 34. O significado do nome Endeavor é tentar alcançar um objetivo, e isso faz muito sentido com o que é o personagem. Número 35. O autor de Boku no Hero diz que não entende muito bem o Aoyama, mas que ele acha muito divertido desenhar ele e por causa disso ele decidiu manter ele no anime. Número 36. A individualidade da Ochako não seria gravidade zero, e sim a individualidade da Mount Lady, que é basicamente você aumentar de tamanho. Número 37. As individualidades de Boku no Hero foram inspiradas em coisas aleatórias segundo o autor. Ele pensou em poderes que seriam úteis para o avanço da humanidade, mas depois ele saiu colocando umas individualidades aleatórias para os personagens. Número 38. A individualidade do Bakugo não serve apenas para explodir as coisas. A glicerina que sai pelo suor dele e que passa pelo seu corpo também age como um hidratante, deixando a sua pele sempre impecável. Número 39. A Ochako faz aniversário no mesmo dia em que a Hinata Hyuga do anime Naruto. Além da semelhança também de que a Ochako provavelmente vai ficar com Deco no final do anime, que é basicamente o protagonista. Apesar de eu achar que ela combina muito mais com Bakugo, mas quase ninguém concorda comigo nessa. Número 40. O autor de Boku no Hero não esperava que o Bakugo fosse fazer tanto sucesso, até porque ele criou esse personagem para ser bem desagradável e bem irritante. Na primeira enquete de popularidade dos personagens pro pessoal que leu os mangás, o Bakugo apareceu em 3º lugar. E depois subiu para o 1º lugar na enquete seguinte, onde ele ficou na posição por bastante tempo e depois caiu para o 5º lugar. Número 41. Alguns dos hobbies do Bakugo são que ele gosta bastante de comer comidas apimentadas e de escalar montanhas. Número 42. A mão que o All For One deu pro Shigaraki e a que ele usa atrás da sua cabeça é de ninguém mais e ninguém menos do que da Nana Shimura, a avó do Shigaraki e a mestra do All Might. Número 43. Todos os personagens da classe 1A entraram com 15 anos de idade, exceto pelo Bakugo, que entrou tendo 16 anos, fazendo dele também o estudante mais velho da classe. Número 44. A Ochako é a única personagem da classe que usa um telefone flip em vez dos smartphones igual dos outros personagens. Isso provavelmente é para indicar que ela veio de uma família mais humilde do que os outros. Número 45. O All Might e o Midoriya foram os únicos portadores do One for All que receberam a individualidade quando eles estavam na adolescência. Os outros usuários receberam o One for All quando eles já estavam na fase adulta. Número 46. Independente da temperatura que estiver fazendo, seja muito frio ou muito quente, o Bakugo dorme sem cobertor. Número 47. O autor de Boku no Hero afirmou que o aluno mais forte fisicamente da UA é, na verdade, o Mirio Togata, sem usar a sua individualidade. Número 48. O autor de Naruto, Masashi Kishimoto, é muito fã de Boku no Hero e já fez até uma arte do Midoriya com o Naruto. E já falou que Boku no Hero é como se fosse o Naruto da nova geração. Número 49. Bass Genesis perdeu seu pulmão na sua luta contra o All For One. Número 50. No anime, a relação da Amanda Leigh com Kota foi alterada. No anime, ela é apresentada como sendo a tia do Kota. Já no mangá, ela na verdade é prima dele. Número 51. Os nomes dos portadores do One for All têm uma referência neles indicando a geração em que estava sendo passada o One for All. Como, por exemplo, o nome Toshinori do All Might. Ele tem um kanji que significa 8. E o nome Izuku do Midoriya tem um kanji que significa 9. Número 52. Todos os golpes do All Might têm nomes de estados americanos, como Detroit Smash, California Smash, Carolina Smash, Texas Smash, entre muitos outros Smash. Número 53. O nome Nomu significa sem cérebro, o que faz bastante sentido em como esses personagens são tratados, apenas seguindo ordens e sem questionamento qualquer. Número 54. A Nana Shimura é a única mulher que foi portadora do One for All e também a única que teve filhos. Número 55. Para criar o One for All e o All for One, o autor usou a inspiração do lema dos 3 mosqueteiros, que é um por todos e todos por um, ou seja, ficou basicamente ao pé da letra. Basicamente uma tradução literal.
Número 56. O Dabi não consegue chorar porque as suas glândulas lacrimais foram totalmente queimadas. Número 57. Apesar do Todoroki ser filho do herói número 2, o Endeavor, o herói favorito dele é o All Might. O Endeavor também não ajudou muito, né? Fazendo o garoto ter vários traumas na infância aí, né? Agora, os últimos 3 segredos e que pra mim são os mais interessantes de todos até agora. Número 58. O Shoto Todoroki foi inspirado no Zuko, de Avatar, a Lenda de Aang. Tanto na questão dos seus poderes de fogo, quanto na questão da sua aparência física. Já que os dois têm marcas de queimaduras em seu rosto. Além de também uma completuação bem complicadinha com os pais dele, né? E por incrível que pareça, o Endeavor acaba sendo um pai melhor pro Todoroki do que o pai do Zuko é pra ele. Número 59. O All Might é a pessoa que ficou por mais tempo com a posse do One for All. A gente não sabe se o Deco vai superar o tempo dele, então por enquanto esse cargo tá com o All Might. Número 60. Tem muito mais história do universo de Boku no Hero. Como por exemplo, o My Hero Academia Vigilantes, que aparece o meu herói favorito dos profissionais, que é o Eraserhead. Além de também ter mangás de romance, tipo My Hero Academia School Briefs. Eu deixei mais um vídeo que talvez você goste de assistir aqui. É isso e valeu!